Finalmente, depois de mais ou menos uma semana de intervalo, voltamos com os trabalhos aqui no Nerd Espinosa. E já voltamos com os 2 últimos episódios de Jujutsu Kaisen. Que o Itadori continuou sofrendo feito um condenado. Se já não tivesse bastado a morte do Nanami, agora ele teria que lidar com a trágica situação da Nobara. Tudo isso por causa desse sujeito aqui. E na moral, eu não consigo entender como é que esse cara ainda tem fãs. É um dos grandes mistérios da humanidade. Mas antes da gente conferir tudo que rolou nesses episódios e não querer nem mais colocar os pés em Shibuya, peço de coração para você se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, e se possível, manda um bugiug no like, que ajuda demais. Agora, cheio de delongas, tira a mão do olho e bora pro vídeo. O episódio abre com a continuação da luta entre Itadori e Mahito. E o Mahito já começa na maldade, fazendo espetinho com o pessoal que estava ali dentro da estação. E não me perguntem como essas pessoas continuam em Shibuya, mesmo depois de tudo que aconteceu até agora. O que eu quero acreditar é que elas não conseguiram escapar, não conseguiram sair daí. Senão, não tem nem explicação. Mas então, o Mahito pega um desses caras e acaba explodindo ele bem na frente do Itadori, deixando ele sem visão e dando tempo para ele chegar com seu braço esquerdo modificado na origem duvidosa para nocautear o nosso Itadori. Já o episódio, para deixar aquele clima de suspense e de expectativa para a gente saber se o Itadori iria ser amaciado ou não, passa para a luta da Nobara contra o clone do Mahito. E olha, a Nobara tá saindo muito bem, porque ao invés dela atacar diretamente o corpo do clone do Mahito, ela bola uma estratégia onde ela lança os seus pregos ao redor da maldição. E aí ela ativa seu feitiço de grampo para imobilizar, pelo menos por um tempo, a maldição e chegar só na martelada, só na maldade e dar aquele tem bem no meio da testa do Mahito que ele sente até na alma do original. Percebendo que não estava sozinho, Itadori já se preparava para voltar para o combate, enquanto Mahito, com a pregada que ele tomou bem no meio da testa, abriu a mente para ele descobrir que ele tinha outro inimigo natural além do Itadori. Mas não levou nem muito tempo para ele poder pensar em qualquer coisa, porque quando o Itadori se liga que a Nobara, a sua amiga que é prego para toda a obra, estava ali lutando junto com ele, o cara volta, mas volta, meu irmão, de um jeito que chega a arrepiar quando a gente fala. O cara volta com Mike Tyson no corpo, o cara incorpora o Kratos quando estava lutando contra o Baldo, ele vira o verdadeiro padeiro no amasso do pão, e ele dá aquele jab de direita, jab de esquerda, ele dá soco direto, gancho, tudo no Mahito, em uma cena de tirar o fôlego, em uma cena que foi extraordinária. E pra mim, ainda foi pouco, viu? Foi pouco que o Mahito apanhou. Eu queria que tivesse sido muito mais. Só faltou o Itadori falar ali que ele era o Jujutsu Kaisen. Se ele falasse isso, eu caía da cadeira, porque não teve condições. O homem deu um amasso merecido no Mahito, e eu quero que essa cena se repita até o final dessa luta, né? Quando terminar o combate dos dois. Porque, meu irmão, que cena boa! Eu queria muito mais. Só que o Mahito, cheio das artimanhas dos seus planos, consegue bolar uma estratégia para escapar do Itadori. Ele se divide em várias pequenas partes, que parecem até os minions do Gru, para poder escapar. Enquanto o seu clone foge da Nobara para atrair a feiticeira até o local onde o Itadori estava, para ele meio que fazer um troca-troca com o original, onde o original cuidaria da Nobara, enquanto o seu clone era quem iria lutar contra o Itadori. E o pior é que o plano Mahito realmente dá certo. O clone dele desce as escadas e troca com o original, e logo depois desce a Nobara, meio que sem enxergar, sem nem ter perdido o olho ainda, porque ela não tinha visão daquele espaço, daquele corredor que estava logo abaixo. E quando ela termina de descer, o Mahito vem correndo, parecendo que ela era a promoção da Black Friday, e dá aquele toque. Ah, aquele toque que para muitos é mais temido do que o toque do Novembro Azul. E o bicho é tão ruim que depois que ele dá aquela maciada no rosto da Nobara, ele vai para trás dela e fica esperando para saber se ela precisaria de mais um toque, como ocorreu com o Nanami, ou se estava tudo resolvido com um toque só. Depois, para deixar a gente de novo na ansiedade, passamos para um flashback da Nobara. E como vocês bem sabem, um flashback é um elemento complicado, porque ele pode significar que depois que ele passa,
o personagem vai jogar no Vascão de todos nós. E por sinal, isso tem dado muito certo. O Vasco conseguiu sair da zona e se manteve na Série A. Tá aí, se teve alguma coisa positiva nessa história, foi isso daí, porque de resto, flashback é sempre muito doloroso. E no caso da Nobara, ele tratou um pouco mais sobre a sua infância, quando ela viveu em uma vila muito doida, com pessoas doidas e acontecimentos doidos. Só que no meio dessa confusão, ela acabou conhecendo a Fumi, que mais tarde se tornou a sua grande amiga e parceira de todos os momentos. A amizade das duas era tamanha que a Nobara chegava na casa da menina sem autorização e já colocava o Smash da massa pra rodar no Nintendo Switch da garota. E ela nem podia ser o Play 2, porque quem jogava com a Nobara era o seu pai. A menina só ficava assistindo. Tempo depois, elas conhecem outra garota chamada Saori, que apesar de ser bem mais velha do que elas, isso não impediu que as três formassem também uma amizade. Só que como eu tinha dito pra vocês, aquela vila era um local muito doido. Doido no sentido negativo do termo, porque eles não podiam ver ninguém normal e já queriam fazer bullying, já queriam colocar pra fora. Por exemplo, os moleques da escola lá, os caras faziam bullying com quem tinha mochila de cor diferente. Isso daí eu nunca tinha visto antes. Foi a primeira vez. Ou seja, era um nível de loucuras altíssimo. Então, a Saori ela chegou lá e já foi colocada pra fora pelo pessoal. Os caras chegaram a pichar a casa dela. E aí, a Nobara e a Fumi ficaram muito sentidas com a sua despedida e ela acabou indo pra Tóquio. Por sinal, ela virou uma operária assalariada. Ela saiu do que estava ruim e foi pro que não estava bom. Já a Nobara, né, mais tarde, quando ficou mais velha, também conseguiu sair de lá para ser feiticeira Jujutsu. Só quem ficou na vila foi a Fumi, mas pelo menos a Nobara prometeu para ela que as três em algum momento iriam se reencontrar para se divertir e quem sabe, né, fazer um rolê maroto lá em Tóquio é uma possibilidade. Mas será que a Nobara vai conseguir concluir o que ela prometeu? Bom, eu acho que não. E se alguém ainda estava duvidando do destino da moça, essa pessoa para de duvidar quando o anime de Jujutsu Kaisen manda mais um flashback. E esse aqui me pegou bem mais do que o primeiro, porque ele é de um momento quando a Nobara estava junto com o Itadori e o Megumi e ela me apronta de derrubar um café bem na camisa do Gojo. E essa camisa do Gojo aí, meu irmão, que camisa cara, viu? Eu acho que ele tirou do One Piece, porque pelo valor dela, 250 mil ienes, eu nunca tinha visto uma camisa tão cara na minha vida. Eu acho que convertendo para reais, dá um bom valor aí, mais de R$1.000 fácil. É muito dinheiro, esse Gojo porta, viu? Meu irmão, que valor absurdo. Eu fiquei tão impressionado pelo dinheiro gasto naquela camisa, que quando eu me liguei, o Itadori estava ali desesperado, vendo Nobara naquele estado totalmente deplorável. E o cara tá demonstrando mais ou menos 50 expressões faciais diferentes. Nem o metaforando conseguiria traduzir toda a dor e sofrimento que ele tá tendo naquele momento. E o cara quebra, porque a Nobara tava sendo o seu suporte emocional. E de repente, ela tá daquele jeito, naquela situação. Aí as memórias de tudo que ele errou, das suas falhas no arco de Shibuya, retornam para sua mente e ele não tem mais reação, ele para de reagir. Já o Mahito vem feito um doido, todo animado porque ele se acha uma maldição diferenciada e acerta um flash negro bem na barriga do Itadori. O jogo vira de uma hora para outra e o Mahito que estava apanhando no começo começa a bater e ainda tirar uma onda para cima do Itadori. Ele fala que se ele achava que a sua moral, a sua justiça era o que iria vingar em Shibuya, ele estava completamente errado. Ali, meu amigo, não tinha nem certo nem errado. Ganhava quem iria ganhar e acabou. Porém, quando Mahito achava que iria finalizar o Itadori e o desespero já tinha preenchido os corações de quem estava assistindo esse episódio, nós só escutamos aquele barulhinho das palmas se aproximando, o famoso, o verdadeiro, e aí, meu amigo, não poderia ser outra. Tinha que ser ele, o homem entre os homens e aquele que todos gostariam de ter como irmão, o Aoi todo. E o cara chega todo cheio de marra e pronto para dar uma amassada na fuça do Mahito. E ele não veio sozinho, ele veio acompanhado do cara que eu achava que era Nita, mas na verdade é o irmão dela, o Arata. E ele tem um poder bem interessante. Ele consegue meio que estancar alguns ferimentos
e é muito útil para a situação agora, né, pro Itadori, que tomou muita porrada pro Mahito. E esses dois meio que conseguem dar um ânimo de volta pro Itadori. O Todo através do seu discurso motivacional, dizendo para ele continuar lutando pelos feiticeiros que já se foram, como Nanami, e depois o Todo vai sair na mão com o Mahito, que por sinal em uma luta bem animada e cheia de novidades, coisas que não tem no mangá, né, uma adição de elementos, enquanto o Arata, ele meio que faz uma espécie de primeiros socorros na Nobara, e por causa da sua técnica, ele fala que é uma pequena possibilidade da feiticeira sobreviver. Bem pequena, mas tem. E isso faz com que o Itadori volte para o combate e se junte ao seu best friend, o Todo. E eu não sei porquê, mas quando o Itadori volta para alguma batalha que ele tinha largado de mão, o bicho volta brabo, volta inspirado. Porque aqui, por exemplo, o Todo troca de lugar com ele com a sua técnica e ele volta já com outro flash negro para se vingar, responder da mesma moeda o Mahito, e ele deu um flash negro potente que chegou a quebrar o braço da maldição. Essa daí o Mahito sentiu até na alma, ele não me engana. Logo depois, passamos a acompanhar uma cena que mostrou o que está acontecendo com o restante do pessoal da escola de Kyoto, como o Tahime, a Miwa e o Nori Toshikamo. Eles tinham sido enviados pelo Mekamaru para uma missão bem distante de Shibuya, porque na sua visão eles eram fracos e poderiam correr risco de morrer. Então, era melhor ficar bem distante daquele local. Ou seja, o terror tocando em Shibuya e os caras tomando suco de laranja e relaxando no interior do Japão. É mole, mas sim, passando isso, essa cena também teve um pouco da relação e da despedida entre a Miwa e o Mekamaru, porque a gente sabe que o jovem nutria um certo sentimento por ela. Só que nós nunca vamos ver esse casal juntos porque estamos falando de Jujutsu Kaisen. Momentos felizes não existem nessa obra. Não tem a menor chance, porque a gente está vendo agora com o Itadori. O bicho sofre que nem um condenado. Já de volta à batalha em dupla, que foi o ponto alto desse episódio, Todo Itadori dão um show e mostram como é que faz uma luta em dupla dentro de um anime. E olha, se tem um anime que faz isso muito bem, é o anime de Jujutsu Kaisen. E quando o Itadori está envolvido, parece que esses combates em dupla brilham muito mais e ganham ainda mais qualidade. Tanto com a Nobara, quanto com o Todo. E os dois, né, meio que parece que tem uma química de irmãos. Os caras são realmente best friends e botam pra quebrar. O Mahito tava tomando porrada aí de qualquer forma, até ele enviar um mano transfigurado que virou uma máquina a vapor e tava tentando devorar os dois. Tudo isso para ele ficar sozinho com o Todo e tentar tocar no feiticeiro. Só que o Todo é diferenciado, sempre rápido com a sua técnica, não deixa que a maldição lhe toque e consegue cravar um chute certeiro no bicho para ver se ele fica esperto. E para fechar o episódio com chave de ouro, o Itadori pega uma pedrinha, que assim, eu não tava dando nada demais, e lança ela em alta velocidade na direção do Mahito. E de uma hora para outra, para minha surpresa, o Todo bate as palmas e troca de lugar com aquela pedra. Ou seja, era ele que ia disparado uma maldição. E a forma como a cena foi construída não tem jeito. Fala a verdade pra mim. Você que estava assistindo se lembrou da hora do anime Boku no Hero. Até a música estava parecida. Me lembrou a trilha sonora quando o anime estava no seu auge. Só faltou o Todo virar o All Might e utilizar o Plus Ultra. Só que ao invés desse golpe, ele usou foi um lindo flash negro que só não causou mais danos no Mahito porque o Todo não consegue atingir a sua alma. Só o Itadori e a Nobara. Mas mesmo assim, agora os três utilizaram flashes negros no mesmo episódio e estão prontos, empolgados para utilizarem 120% do seu potencial no próximo episódio. Então se preparem, porque vem aí pedrada. Mas e vocês? Estão empolgados para o próximo episódio? Acham que o Mahito vai apanhar? Ou será que vocês estão preocupados com um possível toque que ele pode dar no Todo? Me digam aqui nos comentários. Então, por enquanto é isso, pessoal. Agradeço o apoio de todos. Conto com sua inscrição no canal se ainda não for inscrito. E se possível, deixa seu like que ajuda demais. Vou ficando por aqui. Valeu e até breve. Fui!